E continue dando os feedbacks, tá certo? Tanto no meu privado, como pelo Instagram, enfim, de alguma forma, ligando para mim, quem tem meu número, enfim. E não se preocupe com relação a, peraí, não vou dizer isso, porque o Alexandre pode ficar chateado. Não tem isso não, tá certo? Como na a nova obra do Nicolas Taleb, que é Antifrágil, né? Então, eu me considero antifrágil, né? Porque ele categoriza as pessoas em 3 tipos, né? As pessoas que são frágeis, as pessoas que são resistentes e as pessoas que são antifrágeis. Então, ele diz mais ou menos assim, que a pessoa frágil é aquela que, diante de um problema, de uma crítica, de um revés, ela abaixa a cabeça, deprime, fica triste, sente culpa, enfim, se entrega ao problema. Peraí, voltou. As pessoas resistentes são aquelas que, diante de adversidades, elas não ficam mal, mas até conseguem resistir e se manter como estavam. Mas as pessoas antifrágeis são aquelas que, diante de qualquer crítica, diante de qualquer adversidade, de qualquer problema, elas procuram extrair dali o melhor. Pausou de novo? Voltou. As pessoas procuram extrair dali o melhor para crescerem. Essas são as chamadas antifrágeis. Tá? Então, se vocês tiverem qualquer colocação e tal, não se preocupem, eu vou saber fazer do limão a limonada, tá certo? Mas exponham, né? Façam suas colocações e tudo. Teve gente que disse, olha, você tem que tirar a barba e tal. Eu já tirei a barba, olha só que coisa boa. Teve gente que tem que cortar o cabelo. Não, brincadeira, cortar o cabelo fui eu mesmo que quis cortar o cabelo. Pois bem, então, vamos lá. Começando. Lembrando, sempre avisem aí o pessoal, tá? Quem entrar em qualquer momento da live vai poder aproveitar, vai poder fazer perguntas, tá certo? Muito bem. O primeiro ponto que a gente precisa saber é que o medo, ter medo, é algo normal. Tá? Faz parte do instinto de preservação da nossa vida. Então, o medo ele serve primeiramente para nos poupar de dores. Né? Isso vem ao longo da história. Né? O homem, nos seus primórdios, ele teve que contar com os seus medos, porque esses medos desencadeavam a reação de enfrentamento ou de fuga. De enfrentamento, se ele pudesse enfrentar ou precisasse, ou de fuga, se fosse uma situação que ele não tinha como enfrentar, né? Algum animal, bravio, maior e tal, enfim. Ele não tivesse armas ali para aquilo. Então, o medo, ele é normal, tá? Pois bem, agora, e até eu posso dizer assim, que o fato de termos medo, justamente por ser normal, ele não é vergonha nenhuma. Tá? Esse é o ponto aqui. Muito pelo contrário, uma pessoa que não tem medo nenhum é uma pessoa antinatural. É uma pessoa, por exemplo, posso dizer que pode até ser um suicídio em potencial. Ah, não tenho medo de nada, vou ali, vou... Ele pode adotar posturas inconsequentes ou, como eu falei, ser um suicídio em potencial. Então, o medo é algo natural. É algo que surgiu, que faz parte da nossa essência, em especial para questões de enfrentamento e de fuga. Muito bem. Mas aí qual é a questão do problema? Qual é o problema do medo aqui? Ok, Dani, tudo bom. Então, a questão aqui é que o medo ele não pode nos paralisar. Tá? Quando o medo, por alguma razão, nos paralisa, nos bloqueia, aí isso não é bom. É isso que a gente vai aprofundar aqui em várias realidades aí. Então, se o medo está lhe bloqueando, aí mora o perigo. Porque a verdadeira função do medo, ela, claro, além de nos pedir mais atenção, mais cuidado em situações que a gente precisa de enfrentamento ou de fuga, ele serve em especial para que a gente fique mais alerta. E, além de servir que a gente fique mais alerta, que a gente preste mais atenção, ele tem um papel fundamental, que é de servir de instrumento para nos conhecermos melhor. O medo ele nos dá dicas sobre forças, sobre potenciais que estamos reprimindo, sobre potenciais que estamos represando. Essa vai ser uma grande chave, que eu já quero que vocês peguem aí.
Porque esse vai ser o entendimento base para toda a nossa abordagem sobre medo. Então vocês têm que ter em mente o tempo inteiro, da minha fala aqui, que o medo, além de algumas situações servir de alerta e de cuidado, ele serve em termos de crescimento humano, de desenvolvimento interior, como um sinal de que há uma força interior em nós que não está sendo desenvolvida, que está sendo represada ou que está sendo reprimida. Tá certo? E aí, eu vou trazer aqui primeiro, para a gente se situar bem, alguns exemplos de situações bem básicas sobre medo, tá? Que a gente vê muito. Né? Por exemplo, tem pessoas que têm medo de si mesmo, ou de si mesma. Né? Pô, como assim, Alexandre, medo de si mesmo? Né? Se tem medo de si mesmo, vai para onde, né? Mas é assim, muitas pessoas, às vezes, no atendimento terapêutico, elas chegam, até na conversa mesmo, né? Elas chegam, aí dizem assim, olha, eu tenho medo da minha agressividade. Ou então elas dizem, olha, eu tenho medo da minha impulsividade. Ou então eu tenho medo de dizer o que eu penso. Algum de vocês falam isso aí? Fala internamente ou fala para alguém, né? Então, eu acho interessante isso porque é como se elas estivessem falando de alguém que não conhecem. E pior que não conhecem mesmo. Porque não pararam para fazer um autoconhecimento. São pessoas, por exemplo, que acham normal que, sei lá, gastar 2, 3, 4, 5 mil reais no celular, mas não gastam até menos que isso para fazer, por exemplo, uma terapia de autoconhecimento. Uma terapia de transformação dos seus pensamentos, de controle de suas emoções. Olha que interessante. E essa pessoa não se dá conta de que ao agir assim, ao entender que, vou pagar 5 mil no celular, mas pagar bem menos na terapia, não vou, ela diz para ela mesma que uma coisa tem mais valor do que ela. E aí isso tem toda uma implicação na vida dessa pessoa. Porque não é só essa questão, é porque existe um comando que ela está dando para ela mesma, que uma coisa vale mais que ela mesma. Eu, por exemplo, em 2017, eu gastei R$ 48.500 só em treinamento. E só em um ano, eu estou falando, 2017. Por exemplo, esse ano aqui eu vou fazer um treinamento que custa R$ 9.500. Então, enfim, o que de fato você investe em você, no seu desenvolvimento, é algo perpétuo. Né? Mas numa coisa, ainda mais no celular, que 6 meses, um ano, 2 anos, no máximo ele está defasado. Então, é uma prova que é preciso essa reflexão. Né? Então, são pessoas que quando passam, por exemplo, essas pessoas que fazem essas afirmações, quando passam por um processo de terapia, elas descobrem que por detrás do medo, por exemplo, havia um enorme potencial de energia, um enorme potencial de firmeza, de vontade por trás daquele medo, por trás daquela raiva, por trás daquela agressividade. Mas como eles estavam reprimindo, não era canalizado adequadamente. É que nem a panela de pressão, né? Você comprime, 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 mas chega um momento em que ela vai explodir. E às vezes é de uma coisinha besta, você explode. Então, para essas pessoas, esse tipo de medo da agressividade, medo da impulsividade, medo do que pensa, enfim, o medo estava funcionando ali, para elas, querendo mostrar que essa pessoa tinha aquela força, tinha uma energia, mas que estava usando contra ela mesma e não a favor dela. Então a terapia, ela muda isso aí. Né? Então, o que é preciso? 3 passos. Autorreconhecimento, autoaceitação e autossuperação. Alexandre, o que é isso? Ora, autorreconhecimento, eu preciso primeiramente reconhecer que eu tenho medo. Estamos falando aqui de medo, né? Mas isso se aplica a outras emoções também. Então, primeiro eu preciso reconhecer que eu tenho medo. Se eu faço de conta que, não, isso não é comigo, eu estou reprimindo. Então eu tenho que sim, eu tenho esse medo. Segundo ponto, eu preciso
Claro, e aí para eu reconhecer isso, eu preciso ter olhos de ver, né? Eu preciso ter mente aberta. Eu preciso estar aberto para uma transformação. Esse é o primeiro passo, né? Então eu preciso reconhecer que tenho aquele medo. Depois eu preciso aceitar que tenho. Porque às vezes eu até posso reconhecer, mas eu nego. Não, isso aqui eu vou deixar para lá. Isso aqui, com o tempo isso aqui vai se resolver. E fica com postura negacionista. Então não vai dar certo. Então primeiro eu tenho que reconhecer, depois eu tenho que aceitar, e em terceiro eu tenho que me superar. Aí sim, quando eu reconheço e aceito, eu olho para esse meu lado sombra, tenho esse medo. Esse medo faz parte de mim. Agora eu quero saber mais, eu quero trabalhar. O que está por trás dele? Que sinais ele quer me passar? O que ele quer que eu aprenda? É isso que a gente vai abordar aqui. Mas para chegar nesse passo, eu tenho que primeiro reconhecer, depois eu tenho que aceitar, para depois me superar. Então, por exemplo, eu fiz até a enquete, né? Muita gente colocou que tinha medo de errar. Né? E é libertador, por exemplo, quando você reconhece que você pode errar. Você aceita que tem esse medo e você sabe que é errando que você aprende. E que não é errado errar. Né? Errado é você não agir e ficar do mesmo jeito. Então, se você quer uma transformação, como é que você quer uma transformação ficando do mesmo jeito? Ou agindo da mesma forma? O melhor conceito de insanidade que eu já vi foi o conceito de Einstein, Albert Einstein. Ele disse, olha, insanidade é a pessoa querer resultados diferentes agindo da mesma forma. Não faz sentido nenhum. Né? Muito bem. Então, outro aspecto importante são a questão dos medos que decorrem de traumas, em especial de traumas sofridos na infância. Tá? Vou ficar igual a jornalista aqui, vou ver se eu fico alternando um pouquinho, tá? Para não... Embora não sei porquê, eu gosto mais de olhar para cá, porque eu fico vendo também, né? Mas enfim. Esses traumas, né? A questão do medo que decorre de traumas, que são especialmente sofridos na infância, e mais especialmente ainda dos 0 aos 7 anos, é algo que aparece muito também, na realidade, principalmente terapêutica. Né? Aí, sei lá, por exemplo, uma criança foi mordida por um cachorro, quando tinha 6 anos. Né? Então, olha, considerando o tamanho dela, o tamanho do cachorro, né? O corpo dela era pequeno, tudo aquilo ali vai gerar um trauma. Né? Porque uma coisa é a imagem de um cachorro para uma criança, outra coisa é a imagem de um cachorro para um adulto. Né? Então tem todo um processo de ressignificação desse trauma, que parte da ideia de que a pessoa agora é adulta, mas ela tem que voltar para a origem e dar um novo sentido àquele fato. Né? Porque se aquela programação daquele trauma não for modificada, é aquela programação que vai estar rodando aqui no computador. A programação que ela teve, na realidade, de cachorro foi aquela. E dependendo de como ela tem interpretado, a gente vai falar um pouco mais aqui, e dependendo de como ela tem interpretado aquilo ali vai gerar impactos para a vida dela. Né? Ou pode gerar. Né? Outro ponto que acontece muito são os medos infundados, medos que ocorrem por pura falta de conhecimento. É incrível. Medos que surgem por pura falta de conhecimento. A Evangelina está colocando aí, meu medo é de desmaiar. Vamos lá. Chegar lá. Então, esse medo que decorre de falta de conhecimento, ele decorre, por exemplo, por leituras equivocadas que a gente fez, por filmes que a gente assistiu, por notícias que a gente assiste. E aí, quando a pessoa é informada corretamente, o medo é resolvido. Se o medo é decorrente de uma falta de conhecimento, se a pessoa tiver o conhecimento correto, some o medo. Segundo as pesquisas, por exemplo, da neurociência, nós só temos 2 medos naturais. Quando eu digo naturais, é aquele que surge, que faz parte desde a nossa, do nosso surgimento, né? Desde que nascemos. Né? Que são o medo de altura e o medo de som alto, de ruídos altos. Né? Por isso, quando você joga a criança vai... Né? Então, medo de altura e medo de som alto. Ou seja, segundo a neurociência, todos os outros medos, medo de desmaiar, todos os outros,
o medo da pobreza, medo de perder alguém, medo de perder alguma coisa, o medo de ser criticado, o medo de errar, o medo da doença, o medo da velhice, o medo da morte, todos os outros medos foram medos aprendidos, que de alguma forma nós aprendemos, ou porque nós assistimos alguma coisa, ou porque nós lemos alguma coisa, ou porque nossos pais falaram alguma coisa, ou porque eu vivenciei alguma coisa, mas não são naturais. Se nós aprendemos, tem como desaprender. Então, para esses medos que decorrem de falta de conhecimento, se a gente aprender, está resolvido. Se a gente aprendeu erradamente, é só obter as informações corretas. Né? Por exemplo, quantas pessoas ainda têm medo de pessoas aidéticas, por exemplo? Que nem sequer apertam a mão, por exemplo, se souber que a pessoa tem AIDS. Mas por que isso? Porque não tem informação correta sobre o contágio. Elas pensam que pode se contagiar com um aperto de mão. Né? Então, e assim é para outros temas, né? Para gravidez, para menstruação, para relações sexuais, etc. Eu tenho muita gente que tem medos aí porque é questão de conhecimento errado ou falta de conhecimento. Então, é essencial que busque se informar sobre aquilo. Se você desconhece, procure conhecer primeiro. Né? Vocês estão aqui, por exemplo, tomando conhecimento sobre como lidar com medo, e eu tenho certeza que esses conhecimentos, uma vez introjetados, apreendidos e vivenciados, eles vão fazer diferença. Total diferença. Agora, se você não busca o conhecimento e fica lá só cozinhando abobrinhas nos pensamentos, aí Deus sabe onde vai parar. Né? Um outro tipo de medo, muito comum também, são os medos que decorrem do que os nossos pais disseram, né? Ou seja, o que os pais dizem para as crianças, para os filhos. Porque muito do que os pais dizem para as crianças geram crenças. E muitas dessas crenças são negativas, são crenças que limitam, que a gente chama de crenças limitantes, né? Por exemplo, às vezes o pai ou a mãe chega assim e diz: ó, menino, volte aqui, senão o cachorro vai lhe comer. Ó, volte aqui, senão o cachorro vai lhe comer. A depender de como ele confecciona essa informação na mente dele, ele pode ter um trauma de cachorro por isso. E dentre outros problemas, né? Estou fazendo só uma relação mais direta, mais simples. Ou então, quando o pai ou a mãe chega assim: ó, menino, cuidado, senão o homem do saco vai levar você embora. Então, também, dependendo de como a criança interprete isso pode gerar problemas. Eu estou dizendo isso porque, na realidade terapêutica, quando a gente faz na hipnoterapia regressão, às vezes chega a cenas lá da infância que é isso, é o pai e a mãe dizendo alguma coisa para a criança, de coisas desse tipo que eu estou falando. Né? Então, agindo assim, os pais, eles implantam um medo. Lembre-se, o medo não é natural, só tem 2 medos naturais, o resto é aprendido. Né? Então, esses pais incutem um medo que muitas vezes ficam lá por anos no subconsciente daquela criança. E que pode, portanto, acabar gerando, por exemplo, um adulto medroso, ou um adulto inseguro. Entenderam como é que é o negócio? Por quê? Porque aquela criança teve a falsa crença, por exemplo, de que não podia ficar sozinha porque algo de ruim poderia acontecer. Isso é uma possibilidade de entendimento, né? Que já apareceu, inclusive, na realidade terapêutica. Então, nós como adultos, nós precisamos refletir se aquilo que recebemos dos nossos pais, enfim, ou dos nossos professores, estou falando pais aqui porque, claro, os pais têm sempre a autoridade paterna, né, e aquela presença mais constante. Então tem uma influenciação, tem a questão do temor reverencial e tudo mais. Mas pode ser dos professores, pode ser, enfim, né, de outros adultos da família, etc. Então a gente tem que refletir se aquilo que a gente recebeu, em especial dos pais, se são realmente conteúdo de valor, se aquilo é realmente verdadeiro. Né? Nós, enquanto adultos, precisamos refletir sobre isso. E isso é o que a gente chama de maturidade emocional. E vejam bem, não se trata aqui de questão de culpar os pais, não é isso, certo?
ou de culpar quem quer que seja, não é isso. Talvez lá na frente a gente fale uma live sobre culpa, tá? Absolutamente não é isso. A questão é muito ao contrário. É uma questão de, primeiro, você respeitar os pais, né? Honrando os pais, começando pelo respeito aos pais, que fizeram o melhor e que nos deram tudo que a gente precisava, que era a vida, né? Então, tomar o amor do pai tem a ver com isso, né? Mas a gente tem que respeitar os pais e agir com maturidade emocional a partir daquilo que eu sei agora. Vocês estão obtendo informações aqui, mas a questão é o que essas informações vão fazer de diferença aí, né? Para que vocês tenham novos pensamentos, que vão gerar novos sentimentos, que vão gerar novas ações. Então tudo começa por uma mudança de mentalidade. Se você não está satisfeito com os resultados que tem, é porque você está com a mentalidade fixa, é o que a Carol Dweck, no seu livro Mindset, ela chama de mindset fixo. Você firmou aquele entendimento, isso é assim. Eu sou assim. Eu sou assado. Eu sou uma pessoa burra. Eu sou uma pessoa ignorante. Não há... Enfim. E você fica com aquela mentalidade fixa. A mentalidade física, a mentalidade fixa, ela vai gerar sentimentos em você e você vai começar a criar histórias na sua própria mente que vão lhe levar a um comportamento ruim, a estratégias ruins. Por isso você colhe maus resultados. Mas tudo começou na mentalidade. Então a Carol Dweck fala, muda a mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. É isso que a gente vai abordando aqui, né? Vocês enxergarem algumas facetas do medo para que vocês saiam de uma mentalidade fixa. Tá danado que essa palavra tá difícil. De uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. Certo? E repito, a gente vai fazer também uma live. Essa tem que ser uma live inteira. De vez em quando dá umas pausazinhas aí, mas coisas da internet, né? Pessoal, se tiver algum problema, por exemplo, se tiver algum problema no Instagram, vocês podem migrar para o YouTube, o link está na minha bio aí do Instagram. E se tiver algum problema no YouTube, vocês podem vir para o Instagram também, né? Vão aí alternando, porque a internet às vezes acontece isso, né? Mas vamos lá. Então, eu devo fazer uma live só sobre crenças, tá? E uma live também, não sei se nessa live de crenças ou em outra, eu vou tratar de uma série de abordagens tocando num ponto que foi o ponto que mais fez diferença em minha vida. Que me fez, eu posso dizer assim, redescobrir a vida. E, claro, isso eu precisaria de um tempinho para abordar isso. Mas, assim, vocês dão para ver aí, né, que uma coisa que eu gosto é de livros, de leitura. Certamente já li mais de uma centena de livros aí. Mas existe um aspecto que, quando eu descobri, tudo, absolutamente tudo mudou para mim. A forma como eu vejo as pessoas, a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu trabalho, a forma como eu me posiciono, enfim. Mas é algo que pouca gente está preparada para enxergar. Então, por isso que eu preciso de uma live, com muita calma, preciso ver como que eu vou tratar isso com simplicidade, né? Porque o meu objetivo aqui é tratar com simplicidade, não é tecnicismo. Então, preciso saber bem, mas vai ter, certo? E vai ter algum nome parecido com isso aí, tá? Redescubra sua vida, alguma coisa assim, eu vou botar um nomezinho assim. Muito bem. E aí, sobre crenças, eu só queria colocar um detalhezinho aqui interessante. Essa questão de crenças limitantes, de medo irreal, eu me lembro de uma história. Eu gosto de histórias porque elas trabalham melhor em nossa mente. É muito interessante, muito marcante essa história para mim, porque era um senhor, negociante de camelos, que estava atravessando o deserto do Saara, né, com a sua caravana. Ele negociava camelos e tinha uma série de pessoas que trabalhavam para ele. E aí, então, era noite já, a caravana parou e eles armaram a tenda para passarem a noite lá, né? E aí os escravos foram e começaram a pregar as estacas no chão, né? Para amarrarem os camelos.
E aí, nesse momento, um dos escravos se dirigiu ao senhor lá, o proprietário dos camelos, né, o senhor negociante, e disse assim: ó, senhor, nós temos 20 camelos e apenas 19 estacas. Como é que a gente vai amarrar o 20º camelo? Né? Aí o senhor negociante chegou e disse: olha, esses camelos aí são animais estúpidos. É só você fingir que está amarrando e ele vai ficar ali a noite toda. E aí foi então isso que os escravos fizeram, né? Pegaram o camelo, levaram, fingiram que estava amarrando ele na estaca e pronto. E aí o camelo ficou lá a noite toda. Aí na manhã seguinte, eles foram lá desamarrar, né, os camelos para seguir viagem. E aí desamarraram todos, só que aí o escravo, porque o camelo que eles fingiram ter amarrado não queria sair do canto. Aí foram reclamar com o senhor negociante: ah, senhor, os 19 camelos já saíram, mas esse aqui que a gente fingiu amarrar não quer sair. Aí o senhor disse: mas é claro que ele não quer sair. Vocês têm que fingir que estão desamarrando ele. Tem que fingir que está desamarrando para ele sair. Quem da condição humana? Nós temos medos de coisas que não existem, mas que passaram para nós que existe. E se eu entendi que existe, existe. Isso é que nem um camelo. O camelo estava achando que estava amarrado. Então, nós estamos muito amarrados a coisas que não existem, que são ilusões. São crenças, não são realidades. E a gente sofre porque a gente se convenceu de que a nossa felicidade, por exemplo, depende de algumas coisas. Que a nossa felicidade depende de algumas pessoas. Mas não é assim. Eu sei que isso é meio hardcore, mas, como eu falei, né, a gente vai aprofundar bastante, trazer elementos sobre isso em outra live, tá certo? Agora, o pior de tudo isso são pessoas que não querem ver isso. E são muitas. É que nem aquela história do filme, não sei se vocês assistiram o filme Matrix, que tem um personagem lá que está na Matrix, aí o personagem chega pro outro e diz: mas rapaz, isso aqui é tudo ilusão. Ele fez: ah, mas eu gosto. Pronto. Mas enfim. Muito bem. Então, e aí nessa parte dos medos, eu queria lembrar uma coisa importante. Os nossos medos, eles são sempre particulares. Todos os exemplos que eu cito aqui, que eu citei e vou citar outros, eles são exemplos. Eles apenas servem para ajudar no entendimento daquilo que eu estou falando. Não é uma regra matemática. Ah, Alexandre disse que aconteceu esse medo, foi assim, foi assado, então para todo mundo vai ser assim. Não. Certo? É claro que para muita gente pode ser, mas para outros pode ser um pouco diferente. Tá? Então, por exemplo, já teve gente que quase se afogou e a partir daquele fato de um quase afogamento passou a ter fobia de água, medo de água. Mas já tive pessoas que também passou por um quase afogamento, por um trauma de quase ter sido afogada, mas ela não teve medo da água. E muito pelo contrário, ela passou a querer aprender a nadar. Olha só. Sabe aquela história que eu falei, né, da pessoa frágil, resistente ou antifrágil, né? A pessoa com mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento, né? Então, é muito particular. Tem uma série de fatores aí culturais, sociais, familiares, tudo isso influencia, tá certo? É que nem aquela história, né? Diante de um público que chora, há aqueles que sentem e choram também. Mas há aqueles que aproveitam para vender lenço. Então, isso demonstra que o que importa não é o fato em si. O que importa é a interpretação particular do fato. É como que aquela pessoa está vendo aquele fato, está interpretando aquele fato. É isso que faz a diferença. Né? Então, para saber exatamente qual a interpretação que foi dada ali, como que aquela pessoa interpretou aquele acontecimento, para a gente saber precisamente só passando por um processo terapêutico. Né? Mas, de qualquer maneira, os medos, na maioria das vezes, eles significam
que temos certos potenciais que não estamos usando, ou que estamos negando, ou que não estamos usando direito. Isso é o mais comum. Se eu tivesse que falar aqui de uma forma geral, isso é o mais comum. Então, esses medos aparecem justamente para que a gente tome consciência desse potencial que a gente não está desenvolvendo. Tá? Por exemplo, uma pessoa procurou terapia se queixando de síndrome do pânico. Né? Teve gente até que me perguntou um pouco na última live sobre a questão da síndrome do pânico. Boa noite, Rubem. Boa noite, Adinalva. Sobre síndrome do pânico. E aí a pessoa dizia assim, que sentia aquilo do nada, né? que do nada sentia muito medo de sair de casa. E aí na terapia se percebeu que ela era uma pessoa muito exigente, aquela pessoa muito perfeccionista, que se cobrava muito para agradar a todo mundo, que nunca dizia não, que buscava sempre atender às expectativas de todo mundo. Vocês conhecem alguém assim? Ou alguém de vocês é assim, né? Então, o sintoma do medo, ele expressado na síndrome do pânico, ele foi uma forma de mostrar para aquela pessoa, e ela percebeu isso durante o processo terapêutico, que aquele medo era uma proteção para ela não ter que fazer coisas para outra pessoa. E assim ela ficar em casa. Porque ficando em casa ela tinha paz. Ela tinha um tempo de não se permitir ser tão perfeccionista. Ou seja, então ela tinha medo de sair de casa, era pelo medo de vir a desagradar as outras pessoas. Entende isso? Mas se a pessoa não vai no processo, não mergulha em si, né, fica mais difícil descobrir isso. Então, quando ela entendeu isso, quando ela acessou a causa, quando ela ressignificou a causa que a levava a agir como agia, o medo desapareceu. É assim. Parece mágica, né? Mas é porque o medo tem uma proposta que foi cumprida. De fazê-la perceber que tinha um potencial a ser desenvolvido. Quando ela acessou, entendeu e passou a desenvolver, some. Eu gosto muito da lição do livro do Tibetano dos Mortos, o Bardo Todou, que ele diz isso, um problema aparece na vida da gente para dizer que existe algo ali a ser aprendido. Se eu aprender, ele some. Essa é a inteligência da vida. Né? Então veja que interessante, a natureza dessa pessoa permitiu que o sintoma se manifestasse, e isso acontece em nós também, a natureza permite que alguns sintomas se manifestem em nós para chamar a nossa atenção. Chamar a nossa atenção para despertar em nós o nosso potencial que estamos reprimindo. Então é isso que o medo quer que a gente perceba. Há algo ali que eu preciso desenvolver. E se eu perceber isso e começar a trabalhar em torno disso, ele some. Então o medo ele não vem para paralisar. Ele vem para despertar. Despertar o quê? Um potencial que eu preciso desenvolver para eu crescer. Essa é a ideia-chave. Então, se você tem um medo, alguém colocou aqui, né? Que é medo de desmaiar. A gente vai continuar aqui ainda nessa abordagem, mas já pensa aí. Que potencial eu preciso ter? Que aspecto eu preciso entender? Ou que potencial eu preciso desenvolver para que esse medo de desmaiar saia? Qual é o simbolismo por trás do desmaiar? Será que eu estou achando que eu não sou capaz de suportar certa realidade externa e é melhor eu desmaiar? Para não ter que encarar essa realidade externa? Entende como é que funciona? É sempre simbólica. A mente é simbólica. Tá? Mas vamos para frente. Veja que eu estou pegando elementos aqui, vocês vão analisando a situação de vocês aí. E vamos para frente. Estou só acompanhando aqui alguns comentários. Enfim. Muitas vezes, por exemplo, a questão do medo do futuro. Né? O medo do futuro, ele não é o medo do futuro, porque o futuro não existe ainda. Né?
Ele é uma projeção de medos atuais. Ah, como assim, Alexandre? Ele é um reflexo de atitudes que a pessoa está adotando aqui e agora, no contexto de vida dela aqui e agora, atual. E aí, então, o medo aparece justamente para que a pessoa se dê conta de como vem agindo. Porque se ela continuar agindo, sim, poderá ter aquela implicação lá na frente. Por exemplo, uma mulher, também exemplo terapêutico, tá? Uma mulher casada, 2 filhos, tinha muito medo. Eita, eu botei o microfone, agora que eu estou vendo que eu não instalei o microfone. Vocês estão me ouvindo bem aí no Instagram? Porque eu botei o microfonezinho aqui e agora que eu estou me dando conta que eu não coloquei no celular. Tá tudo bem aí? Alguém dá um ok se tá tudo bem no Instagram? Não sei se eu colocar o microfone melhora. Mas enfim, dá um. Deixa eu ver. Peraí. Eita, que tem muita coisa aqui. Eita, não tô nem conseguindo enxergar aqui as. Ok, sim, pronto, agora tô enxergando. Ah, ok, né? Estão ouvindo bem então pelo Instagram, né? Ok? Ah, ótimo. Pronto, eu me esqueci aqui de botar. Botei o microfone e esqueci de instalar, né? Enfim. Tá ótimo, Larissa. Boa noite, Larissa. Larissa, Miguel, não sei quem está assistindo aí, são os dois. Tudo bem. Então, uma mulher casada, tinha 2 filhos, e tinha muito medo, aliás, tinha um medo enorme, na verdade, de que os filhos morressem. Né? Até na enquete aí muita gente falou, né, que tem medo de perder, né, perder pessoas queridas e tudo, principalmente filhos, né, pai, mãe. Então essa mulher tinha um medo enorme que os filhos morressem, né? Então ela procurava controlar tudo para que nada acontecesse com seus filhos, para que eles fossem absolutamente felizes o tempo todo, para que tudo sempre desse certo na vida deles, para que eles nunca sofressem. Não sei se vocês conhecem alguém assim, né? Então, esse medo de perder os filhos veio para que ela percebesse que, primeiro, havia um peso excessivo que ela colocava sobre si mesma para ser uma supermãe. Essa colocação aqui foi, então, em homenagem a uma das pessoas que me perguntaram aí nas enquetes, né? Sempre que eu colocar um tema, pessoal, sempre vou abrir enquete e sempre vou abrir caixa de perguntas, tá? E vou responder a todas, tá? Então sempre coloquem lá e tudo. Isso é bom porque me direciona também ao que eu vou abordar, tá? Todos 4, Larissa, Miguel, Filipinho e Clarinha, é isso, né? Maravilha. Então, esse medo de perder os filhos veio primeiro para que ela percebesse que estava se colocando um fardo de que teria que ser uma supermãe. Segundo, para que ela percebesse que os filhos não são a propriedade dela. É como diz Khalil Gibran na sua obra O Profeta, né? Os nossos filhos não são nossos filhos, eles são os filhos da vida. E, aliás, a natureza é muito sábia, né? Porque se a gente for olhar, por exemplo, sei lá, a gente olha para um passarinho, a mãe passarinho, ela não fica cuidando dos passarinhos até quando eles ficam grandes. Não, fica até o momento em que eles conseguem criar asa e voar. Depois acabou. Segue o rumo. Claro, ela pode ajudar, pode auxiliar, claro, né? Então, nós, enquanto pais, sempre seremos pais, né? Pai, mãe, enfim, né? Mas querer o tempo todo a proteção e tal, isso vai gerar problema, né? Peraí, você acredita que muitas vezes o medo surge como um escudo para não querer aceitar as coisas que naturalmente precisam acontecer para que a vida siga um fluxo? Sim, vamos abordar isso. Tá? Sim, também. Tá, Daniel? Tem isso também. Então, e terceiro ponto, além da questão da supermãe, além da questão da proteção excessiva, o medo também surgiu para que ela percebesse que ela não tinha o poder de controlar todos os acontecimentos
até aproveitando um pouco do gancho aqui, né, da pergunta, de controlar todos os acontecimentos da vida dos filhos, nem evitar que eles passassem por certas experiências que eles precisariam passar. Aliás, tem um vídeo, eu recomendo que quem está com papel e caneta aí, anota isso aí. É um vídeo chamado The Cord, em inglês, né, que chama o cordão, no sentido de cordão umbilical, né, é The Cord, T-H-E-D, né, em inglês, Cord, C-O-R-D, The Cord. É justamente um vídeo, uma animação fantástica, acho que uns 6, 7 minutos, em que a mãe fica com, quando o filho nasce, o cordão umbilical ligado à mãe não é cortado, e eles vivem a vida inteira um ligado ao outro pelo cordão umbilical, e isso tem uma série de implicações na vida de da mãe, e na vida do filho, inclusive quando a mãe morre. É extraordinário, recomendo que vocês assistam. The Cord, tá? Então, esses 3 aspectos vieram para ela. Então, ela passou a perceber que ela deveria mudar esses 3 entendimentos. Primeiro, que ela tinha que agir e dar o seu melhor, mas sem apego aos resultados em relação aos filhos. Segundo, que ela teria que trabalhar o próprio vazio interno que estava sendo preenchido pelos filhos. Filhos que um dia, naturalmente, vão se afastar dela. Iriam se afastar, ou iam casar, ou iam viajar, enfim. Então ela teria que confrontar esse vazio. Porque se ela continuasse a entender que os filhos eram a razão de viver, com o tempo, ela seria uma forte candidata a ter depressão, através, especialmente, pela síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio é isso, os pais são tão apegados aos filhos, e quando os filhos saem, fica um vazio que nunca os pais se atentaram a preencher de alguma forma. E a natureza sabe, a natureza não deixa vazios. Se ali você entendia que sua vida era preenchida pelos filhos, e os filhos saem, você vai preencher de alguma coisa, nem que seja com depressão, ou com bebida, ou com droga, ou com qualquer outra coisa. E terceiro, que ela tinha que perceber que, além de mãe, ela é também gente. Ela é também pessoa. Aliás, antes de ser mãe, ela é gente, ela é pessoa. Ela foi mãe depois. Então ela tem vida própria. A vida dela não é em função dos filhos, ela tem vida própria. Se uma mãe vive uma vida só em função dos filhos, está em desordem. O sistema familiar está em desordem. Assim como, por exemplo, quando os filhos querem se comportar como o pai dos pais, está em desordem. Então tem várias formas de um sistema familiar entrar em desordem. Né? Uma delas... Né? Então veja como é interessante, né? Isso. Pergunta aqui, o medo do desconhecido, sim. Né? Quando o medo é do desconhecido, como é que eu curo? Conhecendo. Tem medos, por exemplo, eu me lembro de uma história que foi do guru do Paramahansa Yogananda, o Yukteswar. Ele disse, olha, eu era criança e minha mãe dizia que tinha um fantasma no meu quarto e tal, blá, blá, blá. Aí ele disse, aí teve um dia que eu fui lá e quis ver. Aí eu fui lá, olhei e não achei nada. Aí meu medo sumiu. Então o medo do desconhecido muitas vezes some assim, né? Teve até gente que me perguntou, por exemplo, até fiquei de abordar nessa live também, por exemplo, a criança tem medo de alguma coisa. Eu tenho um filho de 9 anos, que ele, acho que quando ele tinha 2, 3, 4 anos, ele tinha medo de ficar no quarto sozinho. Né? Aí, claro, eu fui fazer uma técnica com ele e tal, ele seguiu direitinho, seguiu as instruções, né? A hipnose é seguir instruções, e aí, seguindo as instruções, fiz o comando, pronto, com 15 minutos, acabou-se. Deitou e dormiu. Mas veja como isso é um padrão? Não. A gente vai abordar um pouco mais à frente isso aqui, tá? Por exemplo, quando a criança já surge com medo, que não tem explicação para nenhum acontecimento dessa vida, é o quê? Eu vou falar depois, tá? Eu preciso mais tempo. Mas aí já eu tenho uma filha agora, de 4 anos, que ela apresenta isso também. Ó, Kessia fala, pronto, Kessia, né? Pronto, a resposta está em sua homenagem, viu, Kessia? Então,
A minha filha de 4 anos, já que eu não fui fazer os comandos para ela, ela começou e tal, papai, está esquisito. Quero não. Tá, ela não seguiu meus comandos. O meu filho de 9 anos, na época, seguiu. Ela agora não seguiu, então eu tive que adotar outra estratégia. Só que muitas vezes o filho, que pode ser o caso dela, seja apenas um reflexo de não querer ficar dormir sozinho, apenas uma desculpa, no caso dela eu constatei que era, porque ela, às vezes é um momento ali dela ter atenção mais dos pais, de poder ficar mais junto dos pais, é um momento, é um período, né? Então, agora pode ser outros aspectos? Pode, principalmente do que os pais falaram para essa criança, do que essa criança assiste, tudo isso é influência. E se nada disso der jeito, aí é que eu vou falar depois, no final, depois que eu abordar muitos aspectos do medo, aí entra em outro aspecto, que eu preciso ter um pouquinho mais para abordar esse aqui. Tá? Quando a gente não encontra uma explicação, como é que eu posso dizer, nessa vida, vamos dizer assim. Tá? Liliane, Pedro tem medo de dormir no escuro? Sabia não. Mas com Pedro, Pedro é bom. Né? Pela idade, é bem mais fácil. Então, a maior dificuldade é quando é criança, tá certo? Porque existem várias possibilidades. Mas quando já sei lá, já completou ali, sei lá, 9 anos em diante, né? Adolescente e tal, é tranquilo, tá certo? Pra gente fazer aqui as abordagens, as técnicas e tal. Mas quando é criança pequenininha, né? 2, 3, 4 anos, aí. Adulto tem medo de dormir só. Você está sintonizado a uma realidade que você vivenciou na infância. A grande maioria dos casos, quando o adulto tem medo de dormir no escuro, é porque o adulto não se porta como adulto, ele se porta como criança. Ele está sintonizado ainda numa realidade que ele está vendo como criança. Então ele precisa regredir, voltar, terapeuticamente falando, para que ele possa enxergar aquilo como adulto, não mais como criança. É o medo do sono. Isso é o que acontece muito. Tá? Vamos lá, tem alguma coisa aqui? Não consigo olhar para baixo, eu vou respondendo depois, com o tempo, tá certo? Outro exemplo, medo de adoecer. Né? Aqui, tem gente que só de pensar na doença já trai, né? Aliás, é bem isso, né? O medo da doença, deixa eu tirar aqui que eu não estou usando mesmo. O medo da doença, ele claro, pode ter fatores também, esses medos que eu estou falando, mas ele está muito relacionado à questão de sintonia. Né? Se você é uma pessoa que sempre está com medo de contrair determinada doença, você vai ficar mais suscetível à doença. Olha como é interessante. Mesmo que você adote medidas preventivas do ponto de vista físico, você fica mais suscetível do que alguém que não tem aquele medo. E por que fica mais suscetível? Porque quando você pensa no que não quer, você está pensando nisso. Por exemplo, se eu chegar para vocês aqui e dizer, olha, não pensem agora na maçã vermelha. Não pensem na maçã vermelha. Não pensem. Quem pensou? Já foi. Porque para você pensar no não pensar, você tem que pensar primeiro. Se eu disser não pense na maçã vermelha, você tem que pensar na maçã vermelha para processar o que eu estou dizendo do não. Então você já sintonizou. Né? Até que ponto a fé pode auxiliar? Vamos falar da fé já já. Talvez não dê nessa live. Aliás, não vai dar, a gente está terminando. Mas será na próxima. Né? A gente vai falar das estratégias de controle do medo. Tá? Eu vou abordar com a clareza importantíssima essa questão da fé, do ponto de vista prático, certo? Então, essa questão da doença é isso. A mente, a gente tem que entender o seguinte, que a mente ela é superior ao físico. É como se ela tivesse 3 níveis acima do físico. Quando eu penso, eu impacto as minhas emoções, impacto a minha energia e impacto o meu físico. Por isso que quando eu tenho medo da doença, eu sintonizo a ela. Então, o poder da sintonia vai canalizar para um reflexo emocional correspondente, energético correspondente e físico correspondente. Tá? Então, lembre-se disso, a mente é superior ao físico.
Por isso que, por exemplo, quando a gente fala da hipnose, né, eu trabalho com a hipnoterapia do ponto de vista clínico, utilizar a hipnose justamente para correção de fobias, transtornos, traumas, raiva, medo, ansiedades, etc. Muita gente diz assim, pô, Alexandro, a pessoa diz assim, eu nunca fui hipnotizado. Eu começo a rir, porque, olha, você já assistiu o filme e chorou? Ah, já, então parabéns, você foi hipnotizado. Se era um filme, por que você chorou? É porque você entendeu que aquilo era real, você se conectou àquilo. Você seguiu as instruções que o filme estava passando. Pronto, ficou hipnotizado. Né? Então, por isso que a analgesia, a hipnose para analgesia. Né? A pessoa entra em transe e aí você neutraliza a sensação corporal. Você pode fazer qualquer coisa, você não vai sentir nada. Isso é demonstração de que a mente, os pensamentos, superam a realidade física. Né? Vocês podem ver isso no YouTube, inclusive cirurgias com pessoas em estado de transe hipnótico. Certo? Só que aí eu utilizo a hipnoterapia para quê? Para tratamento. É o que a gente chama de hipnose clínica. Às vezes eu já fiz algumas brincadeiras, até lá na casa da minha irmã, com meu cunhado, tá aí, né? Tá assistindo aí. Ó, Evandro, olha aí. Evandro aí que já passou pelo processo, né? Os resultados são rápidos, muito rápidos, né? Às vezes é 1 hora, 2, 3 horas, né? Para um problema de uma vida inteira, né? Mas assim, você tem que querer, você tem que acreditar e você tem que seguir as instruções. É isso, é hipnose. Aí tem gente, mas eu tenho medo de tal coisa. Muito bem, você está hipnotizado. A pessoa fala aí, tô com medo de dormir sozinha. Tenho medo de desmaiar. Tenho medo de lugar alto. Você está hipnotizado. Você está hipnotizada por isso aí. Se já está hipnotizado mesmo, eu vou utilizar a hipnose só para corrigir. Eu vou tirar de um canto e botar no outro. Pronto. É simples assim. Agora, claro, o processo tem toda uma maestria por trás, né? Eu estou dizendo aqui, em linhas gerais, o que é. Né? Então, pessoal, vamos aqui já fechando, né? Aí, só para fechar esse entendimento aqui, dessa questão da doença, que às vezes a pessoa fala assim, Alexandre, mas eu tenho tanto medo de ficar doente. Ok, esse medo é bom para que você tenha a devida atenção, para que você tenha os devidos cuidados para adotar as medidas preventivas necessárias. Mas ainda assim, você está isento de não adoecer? Não está. Qualquer um de nós está isento de adoecer. Aliás, se a gente pudesse ver todos os germes, todos os vírus que estão por aí em toda parte, principalmente no celular, por exemplo, isso praticamente iria inviabilizar a nossa condição de usufruir a vida. Porque a gente ia ver o tempo. Se a gente pudesse ver os coronavírus, ia ser um caos. Né? Ia ser um Deus nos acuda, ninguém vivia. Se sem ver já está assim, imagine vendo. Né? A gente está dizendo que era melhor ver. Não, viu? Pode ter certeza que não é melhor que fosse. Que é melhor a gente não vendo mesmo. Né? Aliás, se a gente pudesse, por exemplo, fosse ver a quantidade de germes que tem no celular, a gente nem comia. Né? Então, relaxe. Quanto a isso, relaxe. Tá? Medo de adoecer por causa dos filhos. Pronto. Então tem um link. Né? Então não é a doença em si, é em função dos filhos. Né? Aquela ideia de que se eu ficar doente, se eu morrer, o que vai acontecer com meus filhos? A gente vê as estratégias na próxima live. Tá? Então, com relação à parte da doença, é isso. Adotem todas as medidas sanitárias que você puder, que tiver ao seu alcance, e no mais, fique tranquilo, fique confiante. Tá certo? A gente vai ver estratégias específicas sobre isso na próxima live, tá certo? Eu prometi que eu não vou ficar aqui 2 horas hoje, não. Aí a gente continua, tá certo? Falando sobre isso. Mas, assim, o que eu posso dizer em termos de doença, não fique conversando mais do que o necessário com pessoas que falam constantemente de doenças, que falam constantemente de problemas, porque você vai sintonizar com isso. Você vai ter que pensar nisso. Se você ouvir, você vai ter que pensar. Então você vai sintonizar. E aí você vai trazer a atenção da sua mente para o problema. O problema do problema é que a gente foca no problema, não foca na solução. Esse é o problema do problema.
Né? Então, se você tiver esse tipo de contato, isso vai lhe gerar preocupação. O problema é a preocupação. Quando tiver a doença, tudo bem, você vai se cuidar. Mas se você ficar preocupado, se a doença nem chegou ainda, toma as cautelas devidas e ponto. Se você está pensando lá, quando o inverno chegar, eu vou ficar doente. Você está se comprometendo com a sua debilidade, você está focando na sua debilidade. Então faça o seu melhor, sem ansiedade. Né? A gente viu isso já na live anterior, sem ansiedade. Tá certo? E aí, quanto é que temos aqui? Só uma coisa que eu queria aproveitar aqui. Até eu ia abordar um pouco, eu vou abordar um pouco mais sobre isso na próxima live. Mas eu queria trazer um pouco disso aqui, para agora já, porque assim, seja qual for o seu medo, desvie sua mente dele. Focando em outras coisas. Foca, sei lá, vai fazer algum tipo de leitura agradável, né, claro. Vai assistir um filme bom, vai ter conversa saudável, vai orar. Porque isso você tira de sintonia. Qual é o grande benefício que eu quero dizer aqui? É você saia da sintonia do problema. Né? Todas as noites, por exemplo, antes de dormir, além da prece, claro, que eu faço, eu me conecto a essa inteligência da vida. Eu me conecto falando 5 mantras. Quem quiser pode adotar essa estratégia também. Então, quando eu me deito, eu recito 5 mantras. Os mantras são: eu creio na força criadora. Eu me entrego à proteção divina. Eu permito que a minha consciência evolua. Eu me ofereço para servir ao bem universal. E eu ativo o meu canal de luz e cura. Todas as noites eu repito esses 5 mantras. A palavra tem uma... Travou, mas voltou, né? Então, toda palavra tem uma vibração. Tá? No caso do Gayatri Mantra, ele tem uma sintonia que fala ó Deus da vida que traz felicidade, dá-nos a tua luz que destrói pecados, que a tua divindade nos penetre e possa iluminar nossas mentes. Então, ele tem uma ideia por trás. Então, eu me conecto à ideia, não importa as palavras. Né? Então, a oração também é assim. Então, o não ter medo, quando se falou aí em fé, eu queria só trazer esse elemento aqui para a gente fechar aqui a live. Quando a gente fala fé em Deus, significa dizer não ter medo. Há uma relação direta com isso. E só que eu falo fé em Deus, o que é fé em Deus? É fé na sua proteção, na sua justiça, na sua sabedoria, na sua misericórdia, no seu amor, na sua onipresença. Mas a ideia é, o que isso representa em minha vida? Porque, por exemplo, veja como é a coisa interessante. Porque tem gente que aconteceu alguma coisa, sei lá, por exemplo, vou pegar o meu caso, eu não vou pegar qualquer caso, eu vou pegar da morte da minha mãe, que aconteceu há 7 anos? 7 anos, mais ou menos? 9 anos já. Muito bem. No falecimento da minha mãe, que ela foi fazer um procedimento cirúrgico, aliás, não 3, estéticos. Era uma pessoa muito vaidosa e tudo mais, estava muito alegre por fazer aquilo. Só que em razão de um erro médico, que a gente não conseguiu provar, porque, enfim, que a gente chama de prova diabólica, né? A equipe médica, ninguém falou nada sobre o outro e a gente não conseguiu provas. Mas a gente soube depois, em off, que houve ali um erro médico, que ele foi extrair mais do que deveria, em termos de gordura corporal e tal, Isso implicou na morte. Muito bem. Se eu pensasse assim, pô, isso é injustiça. Sei lá, tanta gente ruim no mundo vai matar minha mãe. Então, como é que eu compatibilizo isso com a ideia de um Deus, que eu não sei quais são as características de Deus, mas, no mínimo, para ser Deus, tem que ser bom, justo e misericordioso, no mínimo. Então, se eu acho que aquilo é uma injustiça, eu dou um comando a mim mesmo e à vida de que eu entendo que a vida é injusta, que Deus é injusto. Então, a minha pergunta é, onde está a fé em Deus? A fé em Deus é só
A fé em Deus é só quando está tudo bem, quando está tudo muito conveniente, e diante de uma realidade dura, eu acho que é injusto. E depois que eu refleti sobre aquilo, eu entendi, aliás, eu não achei só uma explicação, eu achei duas. Uma olhando para o passado e a outra olhando para o futuro. A explicação olhando para o passado foi: quem é que vai me dizer que algo que foi feito no passado encontrou naquele acontecimento da morte uma situação de reequilíbrio? Ah, mas eu não sei. Ah, não estou vendo isso. Eu também não estou vendo aqui partículas de oxigênio, mas existem. Não é só porque eu não estou vendo que não existe. E eu encontrei uma explicação para o futuro, porque eu imaginei o seguinte: se a minha mãe sobrevivesse e tivesse sequelas físicas importantes, ou que afetasse o padrão estético, eu tenho absoluta convicção de que para ela era melhor a morte. Se ela teve essa chance de decidir ali, eu tenho certeza que ela decidiria pela morte. Não tenho a menor dúvida disso. Então, mas você não sabe se é isso. Ok. Mas isso me conforta. É isso que importa. Se é verdade ou não, isso é o de menos. A questão é, isso me conforta. É que nem um processo terapêutico. As pessoas, às vezes, principalmente quando é mãe que leva filho para atendimento, né, às vezes o filho teve um entendimento. A mãe teve outro. Não importa o entendimento da mãe, importa o entendimento do filho. Se ele entendeu o fato de determinada maneira e ele ressignificou aquele fato, está resolvido. Ah, mas o fato não foi daquele jeito, aconteceu de forma diferente. Não importa. Do ponto de vista terapêutico, não importa. O que importa é como aquela pessoa, subjetivamente, pessoalmente, singularmente, individualmente, viu, entendeu aquilo ali. É isso que importa. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com o que vocês leem, cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com o que vocês veem, cuidado com o que vocês consomem mentalmente. A chave do progresso humano está na mente. Não ache que vocês vão consumir lixo mental e vai ter uma vida tranquila, porque não vai. Então, por exemplo, põe aí e escuta uma música clássica. Um Vivaldi, um Bach, um Mozart. Não interessa, não gosto. Escuta. E sinta os efeitos que a música vai proporcionar no seu corpo, mesmo que você não goste, mesmo a contragosto. Põe e ouve. E depois você para, dá um tempo e vai ouvir um rock pesado e vê o que vai acontecer. Aliás, tem uma experiência do Masaru Emoto, vocês podem ver isso no YouTube, uma experiência da água, que ele pegou partículas de água e comparou, colocou lá com rock pesado, com palavras de ódio, de agressividade, de morte, com partículas de água que ele colocou com música clássica, com palavras de amor, de gratidão. E a partícula de água era totalmente cristalina, né? Para palavras boas, para palavras de gratidão, para música clássica. E para palavras de ódio, de música pesada e tudo mais, era preta, escura, deformada. O que isso tem a ver com a gente, Alexandre? Tudo. Nós somos 70%, na verdade, um pouco mais de 70% de água. Vocês estão vendo isso aqui físico, mas por dentro é mais de 70% de água. Então, se a experiência ocasionou aquilo nas partículas de água, o que dirá o que você vai se impactar com aquilo que você vê, com o que você ouve e com o que você lê. Isso não é crença, isso é ciência. Tá? Podem pesquisar aí. Tá bom? Então, bota lá um canto gregoriano. Até tem uma live que eu botei no início, um canto gregoriano. Olha que beleza. Você vê como que você se sente. Né? Escuta uma Ave Maria de Gounod. Eu acho que é impossível uma pessoa ouvir uma Ave Maria de Gounod e não sair outra pessoa. Ter alguma mudança ali. Né? Então, você está mal, tá com medo e tal, muda o foco. Ouve uma música clássica, ouve uma Ave Maria de Gounod, ouve um canto gregoriano, vai fazer uma boa leitura, conversa com alguém que lhe engrandece, vê um programa bom, que é difícil, é difícil, mas procura selecionar aí, né? Ou um bom filme, tira o foco. Tá? A gente vai ver
na próxima live, tá certo? Vamos aprofundar um pouco mais sobre o medo, como eu falei, tem outras facetas ainda, importantíssimas, inclusive, e estratégias para a gente lidar com ele. Eu vou pontuar aqui umas 4 ou 5 estratégias importantes, tá? Para a gente lidar com o medo, certo? Mas essa live é importante para que vocês entendam a dinâmica do medo. Entendam que por trás dele existe algo potente, uma força que ele quer nos despertar. Se vocês entenderem isso nessa live de hoje, estou completamente satisfeito e contente com isso, tá certo? E medo do coronavírus. Eu acho que esse é um medo comum, né? Mas, como eu falei, né? É aprender a lidar, tá? Tira o foco, adota as estratégias de sanitização, né? De proteção e toca o barco, tá? Ah, mas se eu morrer? Se tiver que morrer, vai morrer. Com coronavírus ou sem coronavírus. Você não vai... Recentemente aqui em Natal, num bairro aqui, ontem, né? Explodiu um botijão de gás, morreram lá 4 pessoas. Então, não é só o coronavírus que mata, né? Gosto de ouvir o Messias Randel, isso. Gente, ouçam música clássica. Não estou brincando, não. Ouçam, porque ela muda toda a vibração do seu corpo inteiro. Mesmo que você não goste, isso não importa, tá? Olha o que a Cássia falou. Eu tinha medo de dormir no escuro quando eu era criança, até que um dia eu me cansei desse medo. Na hora de dormir, apaguei a luz e nunca mais dormi com a luz acesa. Pronto. Isso é o que a gente chama de esgotamento. Você chega a um ponto que você não aguenta mais. Agora vai. Pronto, e vai. Você ressignificou na marra, né? E tem 2 formas de você ressignificar também, né? Fora o aspecto terapêutico, né? Na marra, nesse caso aí, não aguento mais e vai. Ou você vai com a repetição, com o tempo. Aí você, não era bem aquilo, né? Aí passa também. Tá? Mas não sei quando que acontece, né? Isso varia de pessoa a pessoa. A Edinalva disse, eu não consigo olhar para baixo enquanto estou em um lugar muito alto. E sinto até um aperto no coração. Porém, não sinto nada ao viajar de avião e olhar para baixo pelo vidro da janela. Olha só que interessante. Então não é o medo da altura, é o medo do autocontrole. Porque no avião, você não tem a opção de saltar. Se você está fora do avião, você tem. Então a questão é, o que em você precisa de um autocontrole que você não está tendo? Em relação a alguém, ou em relação a algum familiar, em relação a alguma outra pessoa, ou em relação a algum acontecimento em sua vida. Essa é uma reflexão. Tá? Deixa eu ver mais aqui no YouTube. Ok. As pessoas estão fazendo perguntas, tá? Vocês poderão, depois que a gente abordar mais coisas na próxima live, podem voltar a fazer as perguntas aqui, tá? Deixa eu só ver. E com as crianças. Pronto, Kessia, é isso. Com as crianças, assim, tem certa... A minha abordagem aqui são para as pessoas que têm medo, né? Não para alguém que tem medo. Para alguém que tem medo, tem que conversar com essa pessoa, né? Porque tem várias possibilidades. Tem possibilidades que os pais podem ter plantado aquele medo, eles podem ter assistido algo que tiveram medo, e esse medo pode não ter explicação nessa vida, que eu ainda vou abordar na próxima live, né? E pode ser algo apenas temporário para a criança que quer mais atenção dos pais, que quer um carinho maior dos pais, ou que está tendo... como é a criança em relação a outra? Ciúme, tá? E quer chamar a atenção dessa maneira. Tem várias possibilidades, tá? Aqui não especifica aí. Deixa eu só ver aqui se tem mais coisa aqui no... Então... Pronto. Então tá bom, pessoal. Então, quer ser qualquer coisa, depois a gente conversa mais no particular, tá bom? Então é isso, pessoal. Próxima terça, toda terça, né? Separa aí na agenda de vocês, vou estar sempre avisando. Eu sempre antes, né, alguns dias antes, 1 ou 2 dias antes, eu vou fazendo postagens, vou abrir caixa de perguntas, vou abrir enquetes, tá? Participem nessas aí, porque me direciona a minha abordagem aqui, façam as perguntas, porque fazendo as perguntas, além de eu poder responder rapidamente lá, isso me direciona a poder aprofundar aqui também, tá certo? Então, me ajudem aí também, me ajudem a ajudá-los, tá? Compartilhem também, porque as pessoas precisam, né, desse tipo de ajuda. E é isso, tá bom?
Agradeço a todos. Vai ficar gravado, tá certo? Tá, no canal do YouTube vai ficar gravado, no Instagram também, só que no Instagram vai ficar por um tempo e depois eu tiro, porque depois eu vou precisar fazer edições. Porque no Instagram eu vou deixar mais conteúdos curtos, tá certo? Eu vou dar preferência para o Instagram para conteúdos curtos, vídeos curtos. Mas no YouTube vai ficar lá. Aproveite e faça a inscrição no YouTube. Eu vou começar em breve o novo projeto, que é o Projeto Candeia, em que eu vou estar fazendo a abordagem do Gênesis ao Apocalipse, uma leitura cronológica, compreensiva e cronológica, sem intercorrências, porque a Bíblia tem muito, né? Você vê uma parte, depois você vê para o outro, você vê de novo e vê diferente, enfim. É uma abordagem cronológica com análise prática, certo? Então, que aspectos da Bíblia tem a ver comigo? O mito de Adão e Eva, o que tem a ver com a minha prática? Né? A parábola do semeador, o que tem a ver com a minha prática? Então, é a abordagem focada. Pega o símbolo e a gente analisa. Tá? Então, vão ser vídeos mais longos lá, uns 30, 40 minutos e tal. Eu devo estar começando em breve, tá bom? Então, se inscrevam lá no canal. O link está em cima aqui na bio do Instagram. Tá? O meu canal do YouTube, quem não se inscreveu ainda, aproveita lá. Tá bom? Então é isso. Fechamos por hoje. Ainda passamos um pouquinho, né? Então, próxima live, continuaremos abordando sobre o medo. Então, como lidar com medo, parte 2, a revanche. E vamos tratar das técnicas, tá? Eu vou abordar aí pelo menos umas 4 técnicas, práticas, estratégias para lidar com o medo. Então, muita gente ainda tem dúvida em algum aspecto. Excelente, vou ter autocontrole. Muito bom, Ednaldo, é isso aí, tá bom? Então, lembre-se, estejam aí na terça-feira, a gente vai abordar as estratégias, tá certo? Vão poder participar, colocando perguntas e tudo mais, tá bom? Então, pessoal, é isso. Boa noite, boa semana. Terça-feira estaremos novamente no mesmo bate-canal, nos mesmos bate-canais e mesmos horários. Tá bom? É isso aí, Steph. Já quero aprender. Ótimo. A vontade é o primeiro passo. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, me passe os feedbacks. Foi tudo bem hoje? O que precisa melhorar? O que precisa aperfeiçoar? Me passe os feedbacks no privado. Lembre-se, eu sou antifrágil, vou acolher o que é de melhor e crescer. E mensagem de apoio também, muito bom, o pessoal me mandando, olha, continue, tá muito bom e tal. Agradeço demais mesmo. Tá certo? Então é isso. Boa noite, boa semana, até a próxima.